Oi, eu sou o Felipe e todo mundo sabe o que é um gótico. Uma pessoa que se veste de preto, visita cemitérios e não vê a hora de... Na verdade, é um pouco mais do que isso. O que você talvez não saiba é que antes de gente usando roupa preta, o gótico era um gênero literário. E antes do gênero literário, era um monte de prédio. E antes dos prédios, era um povo que era usado como insulto, mas que deu um trabalhão pro Império Romano. Sim, a história dos góticos é bem maluca, mas muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre mitos, verdades e a origem dos góticos. Vem comigo. Sério mesmo, eu queria aproveitar esse vídeo para dar meus parabéns para qualquer pessoa que toma algum tempo do seu dia pra fazer maquiagem, porque isso aqui é uma merda. Eu pedi pra minha namorada fazer isso aqui pra gravar esse vídeo e eu não vejo a hora de tirar essa porcaria da minha cara. Eu não consigo, tá bom? Eu não consigo ficar horas sem coçar os olhos e sem botar a mão na cara. Eu odeio maquiagem e vou matá-la. Um dos pontos importantes para um monte de confusão sobre os góticos, aqui no Brasil principalmente, é a tradução. Nos livros de história, os povos góticos costumam ser chamados de godos. Os godos eram um povo germânico que desempenhou um papel significativo na história da Europa. Eles se originaram na Escandinávia e no século III começaram a migrar para o sul em busca de novos territórios para conquistar. Atravessaram o Mar Báltico e o rio Vístula, chegando finalmente à região do Mar Negro, onde bateram de frente com o Império Romano. É aqui que as aulas de história que você não prestou atenção começam a voltar como memórias turvas. A partir dessa migração, eles se dividiram em dois grupos, os ostrogodos e os visigodos, que migraram mais para oeste da Europa. Os nomes designavam basicamente onde se estabeleceram, os visigodos a oeste e os ostrogodos a leste. Mas, mais do que isso, essa separação se deu por questões políticas. Os visigodos acabaram se aliando a Roma e os ostrogodos se aliaram aos hunos. O início mesmo da história dos godos é um tanto envolta em mistério. Alguns estudiosos acreditam que eles podem ter se originado onde hoje é a Suécia ou na Dinamarca, enquanto outros sugerem que eles podem ter vindo da área ao redor da foz do rio Vístula, onde hoje é a Polônia. O que é consenso, no entanto, é que os godos eram um povo germânico que compartilhava uma língua, cultura e modo de vida comuns. Eles eram conhecidos por sua cultura de guerra, sua habilidade na equitação e o seu amor pela conquista e pelos saques. A princípio, os godos eram considerados pelos romanos como pouco mais do que um incômodo. À medida que os godos começaram a crescer em força e em número, eles se tornaram uma ameaça mais significativa. Esse relacionamento dos visigodos com Roma vai atingir o seu pico de tensão na Batalha de Adrianópolis, onde eles acabam por matar o imperador Flávio Valente junto com mais da metade do seu exército. Após essa vitória em Adrianópolis, os visigodos começaram a construir o seu próprio reino no que hoje é a Romênia e a Bulgária modernas. Eles estabeleceram um reino poderoso que durou até o século VIII. Enquanto isso, os ostrogodos se estabeleceram onde hoje é a Ucrânia e no sul da Rússia. Eles migraram também em parte para o oeste da Europa, eventualmente estabelecendo um poderoso reino na Itália que durou até o século VI, o chamado Reino Ostrogótico. Os visigodos e ostrogodos também desempenharam um papel significativo na queda do Império Romano do Ocidente no século V. Essa influência permaneceu, mas ascendeu de verdade na arquitetura europeia da Idade Média. O estilo arquitetônico gótico surgiu na Europa durante a Alta Idade Média e é caracterizado pelo uso de arcos ogivais, abóbadas com nervuras e arcobotantes. Sim, a arquitetura é uma das ciências com terminologia mais legais no mundo. O estilo apareceu pela primeira vez na França do século XII e rapidamente se espalhou pela Europa, tornando-se um dos estilos arquitetônicos dominantes do período. O termo gótico não era originalmente usado para descrever esse estilo de arquitetura. Até então, dizer que algo era gótico era o mesmo que dizer que era incivilizado e selvagem, como os povos godos do passado. Só que foi nessa época que os artistas renascentistas estavam tentando trazer de volta a pureza da arte europeia. Aquele papo que você já ouviu antes de bom mesmo era a arte do passado. Então eles buscaram inspiração na cultura gótica para construir as suas edificações, o que traz outra expressão para o nosso vocabulário. Agora algo é bárbaro se for bonito também.
Uma das características fundamentais da arquitetura gótica é o uso de abóbadas com nervuras. Essas estruturas provavelmente foram inspiradas na armadura com nervuras, usada pelos guerreiros godos. As abóbadas com nervuras permitiram aos arquitetos criar espaços maiores e mais abertos sem ter que sacrificar a estabilidade estrutural. O uso de arcobotantes é outra característica marcante. Essas estruturas foram projetadas para fornecer suporte adicional às paredes de grandes edifícios abertos, como catedrais. O design dos arcobotantes provavelmente foi influenciado pelas máquinas de guerra góticas, conhecidas como arietes, que usavam vigas enormes para suportar o seu peso. Outra característica marcante da arquitetura gótica é o uso de arcos ogivais, provavelmente inspirada nos capacetes pontiagudos usados pelos godos durante suas invasões ao Império Romano. O arco pontiagudo proporcionava maior estabilidade à estrutura, permitindo que os arquitetos criassem edifícios mais altos e expansivos. O estilo arquitetônico gótico também foi influenciado por uma série de fatores, incluindo avanços nas técnicas de engenharia e construção e, claro, mudanças nas práticas religiosas. O desenvolvimento do estilo gótico coincidiu com a ascensão da Igreja Católica, que estava construindo templos maiores e mais ornamentados para refletir o seu crescente poder e influência. O estilo gótico forneceu aos arquitetos as ferramentas necessárias para criar essas grandes estruturas, que muitas vezes apresentavam esculturas de pedra intrincadas, vitrais e outros elementos decorativos. E foram nesses castelos duros e pontudos que alguns escritores encontraram os cenários perfeitos para histórias macabras. As origens da literatura gótica remontam ao período romântico do final do século XVIII e início do século XIX. O movimento literário gótico era caracterizado por um fascínio pelo sobrenatural, o oculto e o macabro. O gênero gótico surgiu como um subgênero da literatura romântica e foi marcado por sua ênfase no horror, terror e suspense. E por romântico aqui eu não tô falando necessariamente de casais apaixonados e só. O romantismo teve a sua origem na Alemanha, com um movimento conhecido como Sturm und Drang, ou em tradução livre, tempestade e ímpeto, que influenciou escritores de outros países como a Inglaterra, Estados Unidos e a França, que vivia sua Revolução Francesa. Na Inglaterra, o movimento foi marcado pelo surgimento dos Poetas do Lago, um grupo de escritores que incluía William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, e que valorizava a natureza e a simplicidade. Os escritores românticos buscavam uma ruptura com o racionalismo e o classicismo que tinham herdado do iluminismo. Se a literatura mainstream havia se acomodado na ciência, os góticos se inspiravam em temas como a natureza, a história, a religião e a mitologia. Alguns dos escritores românticos incluem Lord Byron, que escreveu Dom Juan, Percy Shelley, que escreveu o poema clássico Ozymandias, e claro, o nosso querido Edgar Allan Poe, o pai dos góticos modernos. O movimento literário gótico foi fortemente influenciado pelo estilo de arquitetura gótico, e muitos romances apresentam essas edificações inspiradas pelos godos que eu citei lá atrás como elemento central da história. Por exemplo, em O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, lançado em 1764 e aceito pela maioria dos historiadores como o primeiro romance gótico da história, a arquitetura do castelo serve como um símbolo do sobrenatural e do desconhecido. Outra influência importante na literatura gótica foi o interesse do movimento romântico pela estética sublime. O sublime se referia a um sentimento de admiração associado a fenômenos naturais como tempestades, montanhas e o oceano. Os escritores góticos costumavam usar elementos sobrenaturais para criar essa sensação de sublime, usando fantasmas, vampiros e outras criaturas sobrenaturais para criar mais do que medo, uma sensação de fascínio. O gênero gótico também se baseava fortemente no folclore e na mitologia de várias culturas. Muitos romances góticos foram inspirados por lendas e histórias que foram transmitidas por gerações. Por exemplo, Drácula de Bram Stoker torna reais as lendas de vampiros que existiam na Europa Oriental há séculos. Frankenstein de Mary Shelley nos alertava sobre o perigo do homem ao usar a ciência para se fazer acima de Deus. O retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde nos mostra o lado feio de ter uma aparência bonita que não passa disso. Aparência. Aliás, uma das figuras mais importantes no desenvolvimento da literatura gótica foi Anne Radcliffe. Os romances de Radcliffe, como Os Mistérios de Udolph, foram caracterizados por sua ênfase no suspense e no sobrenatural.
Radcliffe também era conhecida por suas descrições detalhadas de paisagens e arquitetura, que ajudaram a criar uma sensação de atmosfera e humor em seus romances, uma característica que seria muito explorada na literatura gótica. Tudo isso ajudou a construir o gênero de terror como um todo que nós encontramos toda vez que lemos um livro ou assistimos um filme. O gênero gótico atingiu o seu auge no final do século XVIII e início do século XIX, mas continuou a influenciar a literatura até hoje. Muitos escritores contemporâneos continuam a se basear nos temas e motivações da literatura gótica. Tipo eu. Sim, se você não sabe, eu sou escritor e eu acabei de lançar um livro chamado 3 Pesadelos. Nele, você vai encontrar 3 histórias de terror que tratam sobre pesadelos do passado, do presente e do futuro. 3 relatos que se conectam pela temática. Será que podemos ser melhores do que somos ou estamos presos nessa carne animalesca? Você encontra o link para o livro aqui embaixo no comentário fixado. Mas continuando o vídeo, vamos entender finalmente como é que um povo virou castelos, castelos viraram livros e livros deram origem a um estilo de vida. Esse fascínio pela escuridão e pelo mistério herdado da literatura gótica se tornou um elemento-chave da cultura gótica moderna. Se a literatura tomou inspiração na arquitetura, a cultura acabou fazendo o mesmo por osmose. Daí as roupas pretas, cabelos e acessórios com pontas, maquiagem sombria, sobretudos, botas com plataforma alta, além de espartilhos, rendas, couro e meias arrastão. A cultura gótica, como conhecemos, surgiu na década de 80 e sim, foi fortemente influenciada pelo movimento literário gótico, mas também pelas subculturas da música punk e pós-punk que tiveram a sua ascensão uma década antes. A música punk, que surgiu no final dos anos 70, foi caracterizada por sua rejeição à cultura mainstream, a sua ênfase no individualismo e na independência e uma defesa do anarquismo. E como todo movimento é apenas um pedaço da história, já no início dos anos 80 surgiu o pós-punk. Basicamente os mesmos temas, mas com a adição de um toque mais sombrio e experimental à música. O pós-punk se permitia se misturar mais com outros gêneros. Assim nós tivemos bandas como Siouxsie and the Banshees, Bauhaus e Joy Division, que foram extremamente influentes no desenvolvimento da cultura gótica moderna. Os góticos surgem ao abraçar a música de bandas punk e pós-punk, adicionando seu próprio estilo e sensibilidade. A música gótica era caracterizada pelo uso de letras sombrias e melancólicas, melodias assombrosas e sons experimentais. The Sisters of Mercy, The Cure, Fields of the Nephilim e muitas outras se tornaram a base musical do movimento. Mas como você já deve ter percebido, nada surge do nada. Cada movimento, seja ele literário, musical, arquitetônico e até da moda, é um subproduto do que veio antes. É por isso que o movimento gótico não é apenas um filho pródigo, mas o pai de vários outros movimentos tão interessantes quanto. O cybergótico, por exemplo, é uma subcultura que surgiu no final dos anos 90 e início dos anos 2000 no Reino Unido. Sim, tem influência nos góticos, mas com um toque de ficção científica. Além da música gótica clássica, esse grupo vai mais para a música industrial e para o cenário das raves. Você reconhece um cybergótico pelas roupas e acessórios futuristas em cores neon, geralmente apresentando elementos cibernéticos como óculos de proteção, máscaras de gás e equipamento no estilo cyberpunk. Tem também a subcultura vampírica. Sim, é isso mesmo que eu disse, vampírica, que surgiu nas últimas décadas e se caracteriza pelo interesse pela figura mítica do vampiro. Inclui pessoas que se identificam como vampiros ou pessoas mais normais que só estão interessadas nos temas relacionados, tipo a mitologia, literatura e filmes. Além do clássico de Bram Stoker, o sucesso dos livros de Anne Rice foi extremamente influente para o surgimento desse subgrupo ali nos anos 80. E é claro, eu não poderia encerrar esse vídeo sem falar do melhor filho da cultura gótica. Sim, os emos. Apesar dos emos terem também vindo mais ali como um movimento pós-punk, através de bandas como Rites of Spring, é inegável que a estética gótica influenciou bastante o modo de se vestir. O próprio Rites of Spring tinha uma música mais lenta e introspectiva do que o punk tradicional,
e as letras focavam em lutas emocionais e relacionamentos pessoais em vez de questões políticas. A cena emo começou a crescer na década de 90, com bandas como Sunny Day Real Estate e Jawbreaker ganhando popularidade. Essas bandas começaram a dar mais a cara do emo que nós conhecemos, combinando as letras introspectivas e uma música melódica com a pegada agressiva do punk e do pós-hardcore. No início dos anos 2000, onde chegamos num território que eu tô mais familiarizado de verdade porque eu vivi isso, a cultura emo explodiu em popularidade graças a bandas como Dashboard Confessional, My Chemical Romance e Fall Out Boy. Aqui, a sonoridade emo já começava a ficar mais polida do que seus antecessores e as roupas saíam do preto revoltado e chocante dos góticos para um preto triste e soturno. Além da música e das roupas, os emos, assim como os góticos, eram conhecidos por adorar o diabo e se corromper, ou pelo menos é o que meus pais diziam. Mas na verdade até tem um pouco de verdade sobre isso. Não a parte de adorar o diabo, eu acho. Um artigo de 2006, publicado no British Medical Journal, identificou que fazer parte ou ter feito parte em algum momento da vida da subcultura gótica era a característica mais comum entre jovens que causavam dano no corpo ou tentavam o mínimo retiro. Apesar de esse e alguns outros estudos demonstrarem a relação entre esses comportamentos nocivos e subculturas sombrias como emo, gótico e etc., existe uma parte disso que é pouco comentada. Essas tentativas de suicídio e autodestruição geralmente aconteceram antes das pessoas aderirem a algumas dessas subculturas. Às vezes, aderir a um estilo de vida sombrio não é a causa de um problema, mas um lugar seguro para fugir dele. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a origem dos góticos. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui. Agora deixa eu tirar essa merda da minha cara, pelo amor de Deus! Eu não gosto de rótulos.